Olá, sejam todos muito bem-vindos no nosso podcast Para Tudo Prosperar. Eu sou o Leandro Gonçalves e é uma alegria imensa ter você conosco aqui. E olha só, prepara o seu coração, a sua mente, porque hoje nós vamos falar de uma ferramenta poderosa que Deus colocou nas nossas mãos para nós usarmos. Sabe qual é? É a comunicação. É o poder da comunicação. A gente sabe que uma palavra, ela abre portas, restaura, uma boa palavra, né? Ela restaura relacionamentos, ela traz inspiração para as pessoas e transforma destinos, não é verdade? Então, eu quero te pedir que você fique conosco até o final, que eu acredito que esse episódio vai transformar a sua forma de comunicar. E assim, também isso vai refletir na sua forma de prosperar. Porque a gente sabe que prosperar vai além do espectro financeiro, né? Mas para termos prosperidade em tudo, nós temos que ter uma boa comunicação. Melhorar e aprender, né, a nos comunicar melhor. Então é isso, vamos juntos e ativa aí o sininho, curte bastante, manda um zap agora para o seu amigo aí que não pode faltar nessa mesa, né? Para uma boa conversa, um bom bate-papo. É isso aí, Elida. É isso aí. E eu estou aqui com a missão de apresentar o nosso convidado de hoje, que é uma pessoa muito querida e que tem muito para acrescentar para nós nesse conteúdo. Hoje está conosco aqui, o nosso convidado, ele é especialista em comunicação estratégica, narrativas humanas e storytelling. Há mais de 30 anos atua na inserção entre comunicação, audiovisual, indústria, inovação e transformação social, ajudando organizações e lideranças a transformar conhecimento e propósito em narrativas que geram credibilidade, reputação e impacto. Ele é formado em rádio e TV pela FAAP, já desenvolveu projetos para empresas e instituições nacionais e internacionais e acredita que a arte, a cultura e a comunicação são ferramentas essenciais para formar pessoas, fortalecer organizações e transformar sociedades. Seja muito bem-vindo, Wesley Meoli. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, Elida, Leandro e também os ouvintes, os telespectadores desse episódio. Maravilha, seja muito bem-vindo. A gente já se conhece aí, né, de alguns eventos, né? Eu conheci você primeiramente, foi num evento aí do Ken, né? Sim. Que você foi um tradutor brilhante. E assim, algo que eu sou apaixonado pelo inglês, gostaria de falar fluentemente, né? Mas ainda vou chegar lá. Agora nós já temos aí ferramentas que facilitam esse estudo. Então assim, a gente conheceu nesse espectro aí, foi muito bacana. Até para descontrair um pouquinho, a gente morou um tempo nos Estados Unidos, né? Sim. Então assim, e tem os micos, né, que os imigrantes passam, né, com essa questão do inglês. E eu lembro que é uma frase, Wesley, que eu falava super bem. I don't speak English very well. Não falei bem? Falou bem, dá para entender. Então, mas assim, para um goiano, né, falar I don't speak English very well era uma façanha, né? E os americanos falavam assim, no, you speak, né? Mas só que ele não sabia, eu ria, porque ele não sabia que era a frase que eu mais treinava, né? Para justificar não saber o inglês, né? Então, assim, tinha muita história boa. Um dia nós vamos fazer um podcast só com os micos dos imigrantes. Então, assim, porque o inglês também é uma forma de comunicação, né? Então, é isso aí. Sem dúvida, sem dúvida. O inglês, ele abre portas, né? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas, às vezes, têm dificuldade para aprenderem o inglês. E quero aproveitar, já que você tocou nesse ponto, tem muitos empreendedores que têm o desejo de falar inglês, eu posso te dar duas dicas. Primeiro, a primeira é você começar a escutar em inglês. Sim. Então, você tem a sua playlist aí, o aplicativo que você tiver, faça uma playlist só em inglês. E coloca isso rodando direto. 2, assista programas em inglês com legenda em inglês. Para quê? Para você acostumar o ouvido e você ver a relação da escrita com a fala. Porque o que acontece é que o alfabeto é um pouco diferente, a pronúncia. Então, quando você começa a ver como é que é a pronúncia do que está escrito, já é uma grande coisa. E o outro ponto que eu quero ressaltar é que inglês não é tão difícil quanto parece ser. Por quê? Porque o vocabulário, ele tem muitas palavras que são parecidas.
Então, eu tenho uma frase que eu cito, eu falo, 70% of the vocabulary is similar. 70% do vocabulário é similar. Então, a dificuldade que as pessoas têm é muito no ouvido. Se você treina o ouvir, você consegue imitar o som e falar. E quando você faz isso dentro do vocabulário da sua área, é mais fácil. Então, muitas vezes quando a gente vai para um evento comercial, você vai estar falando ali dos temas que são da sua área. Então já está mais fácil, porque o vocabulário ele é menor. Sim. E de resto, é você ter coragem. Se lançar. Abrir a boca. Como eu falo sempre, nós falamos um inglês, às vezes, pela metade. Mas o americano, o japonês, o europeu que vem para aqui, não fala nem a metade do quase português, nada de português. Então, não tem por que ter um medo. Não tem por que ter medo, sabe? Se lança e é prática. É verdade. É por isso que a gente aprende tão fácil quando a gente está lá, né? Imergido na cultura. Sim. A gente passa pouco tempo lá, a gente já... Todo aquele conhecimento que a gente guardou por anos parece que flui. De uma forma prática. Porque a gente está ouvindo, né? Vai absorvendo aquilo e fica mais fácil mesmo passar, né? Transmitir a ideia que a gente quer com... isso aí. Estando inserido. Wesley, eu queria começar nosso tema, né, falando se você é um especialista em storytelling e comunicação, né? Explica para nós por que é uma palavra que está muito em alta, né, o storytelling nas mídias sociais, por que é algo tão importante para pessoas e para empresas? Vamos lá. Há muitos anos, as pessoas não tinham acesso à leitura como a gente tem hoje. E qual era a forma pela qual as mensagens eram transmitidas? A partir das histórias. Então, quando você olha Michelangelo e a pintura que ele fez no teto, ele não fez uma obra de arte. Ele contou uma história. A narrativa da criação ali no teto da Capela Sistina. Quando você escuta uma música de Bach, você está escutando teologia em forma sonora. Ou seja, a narrativa, ela faz parte da maneira pela qual não só o conhecimento é transmitido, mas o sentimento é transmitido. Então, muitas vezes, as pessoas têm excelentes histórias, mas elas não sabem como compor uma narrativa que comunica o sentimento e o porquê dela fazer negócios. Quando a gente olha para uma pessoa que, durante seu ministério, tem registrado ali cerca de 40 milagres que ele fez, mas que 2000 anos depois, nós ainda estamos lembrando das parábolas e das histórias simples que ele contou, é por causa da narrativa, é por causa do storytelling. Eficaz, né? Uma comunicação muito bem elaborada, né? Porque ela atravessou séculos e a gente continua interessado, né, em ouvir. E a gente sabe que tem algo muito profundo aí, porque o Espírito Santo, né, ele orientou, né, inspirou, né, a fazer essas narrativas bíblicas, né, contar os milagres, né, de uma forma assim como ninguém, né? É isso aí. E assim, hoje a gente fala muito de storytelling porque as pessoas, né, têm uma certa dificuldade, como você falou, de expressar as ideias através das narrativas, através do posicionamento, né? Então, assim, todo mundo quer contar essas histórias, mas às vezes não sabe como. E assim, dentro do que a gente vê no mercado, o que você acha assim que é um erro comum das pessoas quando se trata de storytelling? Porque todo mundo acha que sabe fazer, todo mundo acha que grava uns stories ali no Instagram e aquilo é storytelling. Mas, às vezes, não comunica o que realmente a pessoa queria. O que você acha que é o erro que mais comum nesse sentido? Vamos lá. Existe uma diferença entre mensagem, você falar uma mensagem, e você comunicar. Comunicar tem relação com o que a pessoa compreende daquilo que você falou e o que ela se lembra daquilo que você falou. Então,
você precisa se atentar muito mais para o público e para quem você está falando aquilo, para quem aquela mensagem se direciona, e você precisa também perceber que a fala, ela tem várias nuances. Então você tem o tom de voz, alto, baixo, você tem a velocidade com que você fala, você tem o peso que você coloca nas palavras e, sobretudo, você tem a imagem que você está pintando na cabeça da pessoa. Né? Por quê? Aquilo que você não consegue ver, você tem que imaginar. E é o seu papel construir essa imagem através das palavras. Então, não é a informação, mas é o porquê que algo acontece e de que forma que essa pessoa que está ouvindo, que está vendo, pode se beneficiar com isso. Então, eu diria que o erro que as pessoas cometem é falar dos atributos, é falar do que elas fazem, ao invés de falar por que elas fazem e por que isso que elas fazem beneficia a outra pessoa e beneficia a sociedade como um todo. Ponto de interesse, né? Legal. Muito bom. Então, assim, eu queria, como a gente está falando sobre comunicação, a gente sabe que dentro da cultura de um povo tem várias formas de se comunicar, né? Vários segmentos, várias linhas. E eu vou puxar um pouco sardinha para minha lata aqui, porque eu sou artista plástico, né? Sim. Então, assim, a arte é uma ferramenta, assim, poderosa de comunicação. A comunicação visual, né, que a gente pode falar na arte pictórica, começou lá de trás, né? Desde o homem das cavernas, a pintura rupestre. Sim. Então, assim, já ali registrando, né? E deixando já ali marcas para as gerações posteriores. E, assim, a gente sabe que não só na arte pictórica, mas na música, na arquitetura, na dramaturgia, assim, tem ali narrativas, como você falou, tem caminhos ali de comunicar para o bem e também para o mal, né? Então, assim, a gente sabe que uma cultura ela é feita dessas informações, né, que vão sendo jogadas para as pessoas desde a criança, né, até a fase adulta. Então, eu queria te perguntar, assim, dentro disso, né, até que ponto, né, essa cultura, essa linguagem da arte pode influenciar positivamente, negativa, que cuidado que a gente tem que ter, né, para realmente ser seletivo. E me fala um pouco do que você vê aí sobre essa arte no meio do povo, né, essa comunicação. Você tocou num ponto que é essencial. Existem duas maneiras de você ver cultura e arte. Uma é você olhar só para os artistas realmente e a expressão artística que é multiforme. Sim. A outra é você entender que tudo é cultura e todos somos fazedores de cultura. Então, o engenheiro, ele faz cultura. O advogado, ele faz cultura. Sim. O empresário, ele constrói cultura. O pastor, ele constrói cultura. Todos criamos uma cultura. A cultura, ela é um conjunto de elementos que unem os indivíduos. Então, é o jeito que a gente come, é o jeito que a gente anda, é os signos ou as palavras que nós usamos. E cada cultura tem símbolos e signos diferentes. Então, quando a gente olha para um escopo maior, nós temos símbolos que têm significados, nós temos rituais ou práticas que são habituais dentro de um ambiente, e isso as empresas têm. Então, as empresas, nós estamos falando com empreendedores aqui, Sim. elas têm uma marca. Sim. Olha só a palavra marca. Você está marcando pessoas com aquilo que você faz, né? Essa marca, ela tem toda uma construção em torno dela. Obviamente que o desafio do empreendedor, que
quer influenciar a cultura, ele está muito relacionado a compreender que hoje nós estamos numa sociedade que é plural, que tem várias expressões, mas nós, como cristãos, devemos nos lembrar que a tradição cultural cristã, ela é muito grande. Nós temos aí, nesses 2000 anos, uma grande produção cultural cristã, e essa produção, se nós fôssemos apagar, a gente teria que apagar, eu diria, 2/3 do que está nos museus, nós teremos que tirar de lá. Uma boa parte da música clássica também teria que ser removida. Então, eu vejo que, às vezes, falta essa compreensão da dimensão que é a cultura. A questão hoje não é se nós vamos produzir cultura sadia, saudável, que eu entendi essa a sua intenção no questionamento, mas a questão é por que nós não estamos produzindo. Sim. Hoje, nós podemos entender que o mais importante é a nossa voz, é a mensagem que nós podemos transmitir através da nossa cultura, que são as escolhas que nós fazemos no dia a dia, de sermos simplesmente consumidores ou propagadores. Em relação à cultura dos outros, eu diria que é uma responsabilidade estudar, Sim. sem preconceito, sem restrições, para que nós possamos conhecer o repertório do outro. Porque a comunicação, que é o objeto desse programa, ela acontece quando você conhece o repertório do outro, da onde ele vem, por que ele acredita no que acredita. E você tem o seu repertório e você consegue puxar palavras daqui, sabendo o significado diálogo, ali, né? e haver a troca. Tipo, a pergunta aqui que eu queria também jogar nisso aí é de que forma que a arte pode tornar a comunicação mais humana, mais sensível e capaz de gerar conexões verdadeiras, né? Sim. Então, assim... Um pouco disso é o que ele acabou de falar. Conhecendo o outro, você sabe como se comunicar com ele, né? Eu acho que isso aí é um início aí da resposta, né? Porque essa questão de você não achar que só o seu ponto de vista está certo, né? Você querer conhecer o que o outro acredita, para vocês terem um diálogo mesmo, estabelecer uma comunicação assertiva de um respeitar o outro, um aprender com o outro, né? E aí, assim, propagar essa questão da sua ideia, né? De você mostrar para ele que você tem algo, uma mensagem a transmitir também, né? É exatamente esse o ponto. O que nos faz convergir e conectar, que foi essa a pergunta. Sim. Como nós estabelecemos conexão? Nós estabelecemos conexão a partir das coisas que nos interessam. Ou seja, se você quer se conectar com alguém, você precisa observar quais são os interesses dessa pessoa. E, necessariamente, pode ser algo completamente aleatório. Mas se eu chegasse aqui no seu escritório, por exemplo, e eu visse várias estatuetas ou quadros de cavalo, imediatamente eu iria entender, poxa, eles gostam de cavalo, eles gostam de equitação. Mesmo que eu não conheça nada de cavalo, eu poderia chegar e falar, que bonita essa raça aqui, qual raça que é? E aí você ia me falar, bom, esse é um manga larga brasileiro, e aí eu poderia continuar falando. Isso você destrava, né? Você traz empatia, traz proximidade. O primeiro ponto para que a comunicação seja efetiva é você demonstrar que você se importa com o que essa pessoa deseja, o que ela gosta, o que ela se importa. Eu já fui representante de calçados, né? Fazer o interior aí de Goiás. E aí, assim, uma vez eu cheguei num lojista e, assim, falou, não, Leandro, pode deixar essas malas, hoje eu não quero ver nada. Falei assim, quem disse que eu vim aqui te vender? Eu vim te ver, né? E aí sentei lá, então senta aí, vamos tomar um cafezinho.
Aí eu olhei assim, tinha um porta-retrato, né? Ele com um bebezinho, né? Aí eu já puxei ali, né? Ah, me fala aí desse bebê, quando que nasceu, né? Aí ele já se abriu comigo, né? Aí foi contar a história, né, da gravidez e tudo mais. E aí, sei que a gente teve uma atmosfera muito boa ali, uma sinergia boa. Eu falei, quer saber? Traz as malas lá. Olha só, você Então, criou... uma situação que a gente criou um ali, ambiente, uma boa né? comunicação, né? Porque você fez a pessoa se sentir bem. Esse é o grande ponto. Quando você cria essa conexão e a pessoa se sente bem, porque ela está falando daquilo que ela gosta, Sim. ela associa imediatamente esse bem-estar a você. Você que trouxe esse assunto. E Aí tira os ruídos da comunicação, né? exatamente, você não sabe o que... Às vezes aquela pessoa não estava num dia tão bom. E você falar dessa maneira ajudou. Mas para isso, você tem que ter repertório. Para você ter repertório, você precisa estudar fora do que é comum. Você precisa estudar outras culturas. Você precisa, pelo menos, identificar o que é um símbolo. Qual que é a diferença de um ideograma chinês para uma escrita japonesa? Isso requer curiosidade e intenção. Você realmente olhar para a arte, que foi o começo da nossa conversa, não apenas como algo contemplativo ou algo que é estranho ou que é divino ou demoníaco, mas olhar como algo que é uma expressão de uma cultura e de histórias. E aí, a partir do momento que você tem essa abertura, você começa a aprender e você vai aumentando o seu repertório para permitir esse diálogo, essa conexão. É tão interessante que você falou, porque eu, como arquiteta, eu tenho que expressar aquele desejo do cliente por uma casa, por um imóvel, né? E eu tenho que tirar isso do subconsciente dele, né? Eu tenho que captar aquela questão da necessidade dele, do que é importante para ele. E isso que você falou é muito certo. A gente tem que estudar o cliente, estudar a família, os hábitos, o que ela valoriza, se ele tem um pet, se esse pet dorme de fora, se ele dorme dentro de casa, o que é caro para aquela pessoa. Porque aí, com todo esse conhecimento, a gente consegue conceber um projeto que abrace a família, que ela se sinta em casa, que ela fala, essa casa foi feita para mim, né? E assim, a arquitetura é uma arte que comunica isso, é a arte do bem-estar, né? Então, assim, é muito importante isso que você falou mesmo. Às vezes, o briefing que a gente faz, ele sendo bem feito, você é tão assertivo no projeto que a pessoa fala assim, parece que você me conhece há anos. Nossa, você lembrou de fazer aquela coisa assim, assado, que eu comentei com você aquele dia. Não imaginava que era isso. Então, assim, é muito bonito isso. A forma da arte comunicar algo que está lá dentro da pessoa, que às vezes nem ela consegue expressar com palavras, né? Às vezes assim, o cliente chega aqui e ele não sabe o que ele quer. Então, assim, aí você tem que ir pescando com a história dele, com o dia a dia, com o que é caro para ele, com, né, o que ele gosta de fazer, os valores, e a gente comunica através do projeto. Então, assim, isso aí, assim, não é todo mundo que tem esse entendimento, porque hoje a gente vive muito de tendências. E, assim, a arquitetura tem muito isso, a moda tem muito isso, né? Na hora de fazer uma casa, todas as casas ficam parecidas. As roupas, todo mundo veste as mesmas cores, né? E, assim, eu procuro muito no meu atendimento com os meus clientes de individualizar o projeto. Ele é um indivíduo, ele não é uma tendência, né? Ele quer se sentir em casa por um longo tempo, não é pelos 5 anos, 10 anos, né? Algo temporal, né? É algo atemporal. Então, assim, eu acho que essa é uma das ferramentas, né, da comunicação. Você conseguir passar o que aquela pessoa nem consegue conceber em palavras, mas no final você consegue, né? É o que um quadro faz também, uma obra de arte, né? Então, assim, é muito bonita essa construção. Eu busco, assim, fazer uma arte com um propósito de abençoar. Das pessoas passarem e sentir algo, né? Então, assim, eu tenho esse critério quando eu vou no meu ateliê fazer algo assim, eu sempre gosto de proporcionar uma atmosfera ali de louvor, de adoração, porque a gente tem o nosso nicho, né? Não adianta, a gente não vai fazer arte para todo mundo.
Então, assim, e eu já ouvi muitos depoimentos bacanas, sabe? Teve uma empresária que falou assim, nossa, Leandro, tem hora que eu olho para esse quadro seu aqui, eu queria entrar nessa luz aqui e sumir, largar minha papelada aqui e entrar ali, que eu me sinto paz de olhar, né? Então é isso, a gente entender, né? A necessidade, o valor do nosso cliente, fazer algo que caia no coração dele, né? E seja um propósito de abençoar. Isso que vocês dois falaram é realmente trabalhar a comunicação de uma maneira estratégica. Sim. Muitas pessoas, elas se preocupam com a venda, mas elas, depois que vendem, não olham para o cliente e o que aquele cliente espera, de modo que quando você tem esse olhar cuidadoso, você surpreende. Então isso é o que a Disney faz muito bem, que é encantar o cliente, é olhar para algo que pode fazer a diferença naquele dia, naquele momento. E essas coisas que são lembradas, elas permanecem para o resto da vida. Então, essa é a diferença entre o profissional que entrega um bom trabalho e que entrega um trabalho extraordinário e inesquecível. Tem os oceanos azuis, né? A Disney é considerada um oceano azul. E outras, né? Cirque du Soleil, lembra? Que eles entregam além, né? E assim, nós estamos assim no momento de uma virada assim na sociedade, a questão da inteligência artificial, né? A gente não podia deixar de falar sobre esse assunto. O que você pode falar na área da comunicação de algo que a inteligência artificial nunca será capaz de substituir? Porque hoje todo mundo tem medo, né? Não vão existir mais uma determinada classe de profissionais porque a inteligência artificial vai tomar conta, né? Os músicos, né? O que tem de robô cantando por aí é absurdo. Né? Então, assim, nessa área da comunicação, o que você pode nos dizer em relação à inteligência artificial? Como você vê essa questão dos próximos anos? A inteligência artificial, ela é uma ferramenta, como tantas outras ferramentas nós tivemos que mudaram a cultura. Mas uma coisa que a inteligência artificial nunca vai conseguir produzir é a experiência. Então, o que nos diferencia enquanto produtores de qualquer serviço ou produto é a nossa história. São as experiências que nós vivemos, o conhecimento que a gente adquiriu, a sabedoria que a gente adquiriu e o contato humano, essa troca entre pessoas. As pessoas compram de pessoas. Então, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta incrível que só vem facilitar a produção e a escala. Então, o que demorava antes muito tempo, com as ferramentas da inteligência artificial, você consegue encurtar o tempo e fazer mais rápido a produção. Mas, para você produzir, você precisa de repertório. O repertório você adquire durante uma vida. O que isso quer dizer? Que pessoas que têm mais repertório, mais experiência, mais bagagem de vida, conseguem escrever melhores prompts para obter resultados esperados. Então, existe uma grande diferença entre você escrever um prompt genérico, por assim dizer, e você escrever um prompt com um direcionamento, porque você tem um repertório e uma capacidade de organizar os elementos e organizar a informação para chegar num resultado coerente. Então, hoje você tem uma grande produção, como você falou, de música, de livros, de textos, mas isso não quer dizer que são bons. Porque o que nos diferencia é a coerência entre os elementos e a nossa proposta e a nossa própria capacidade de entrega. E eu vejo muito essa questão na arquitetura, né, que é a minha área, que às vezes a pessoa, né, chega com um prompt, como você falou, genérico, fala ali com a inteligência artificial o que ela deseja e às vezes a inteligência artificial entrega uma imagem, né, no meu caso a gente trabalha com imagem, né,
que é assim, é surrealista, de tão perfeita que ela não é executável. E às vezes as pessoas têm a dificuldade de entender, porque por mais que ele tenha recursos visuais, recursos de imagens 3D, ele não sabe a realidade daquele local. Muitas vezes a pessoa chega às vezes com uma imagem, eu quero fazer dessa forma aqui. Aí você começa a colocar os pontos, né, que a favor e contra aquela imagem. E aí ela começa a entender que aquilo ali foi feito num cenário fictício, num cenário onde tudo é perfeito, onde não existem normas técnicas, onde não tem a preocupação de manter aquilo tudo estável ou não, né, executável ou não. Se eu tenho os materiais para executar aquilo naquele momento, se eu tenho uma mão de obra capacitada para fazer uma forma tão mirabolante como aquela, né? E aí ela cai assim na frustração, vamos dizer, de entender que realmente não adianta ficar esperando algo muito grande, muito bem feito, muito elaborado de uma inteligência artificial que no dia a dia, na vida real, não vai ser executável. Né? Então, existe essa diferença muito grande. E é o que você falou, a experiência do profissional nesse momento é que manda. Porque ele vai colocar o cliente dentro da realidade, vai falar, olha, isso daqui é muito bonito se fosse num mundo perfeito, mas na realidade isso não vai acontecer, né? E aí, assim, a gente tem muito essa coisa de colocar a pessoa com o pé no chão. E, como você falou, eu vejo a inteligência artificial na minha área como um acelerador. Você tem uma ideia e você quer ver aquela ideia materializada, você dá os prompts que você sabe que precisa e ela te ajuda a acelerar. Mas na hora de que ela acelerou, você tem que pegar aquela imagem e fazer ela executável. Aí você tem que chegar na realidade e falar, não, realmente, esse ponto aqui dá para fazer, mas esse aqui já não dá. Né? Então, assim, isso eu acho que nunca vai ser substituído, porque por mais que ela se aprimore, ela não tem a vivência da obra, do dia a dia, de lidar com o ser humano, com as intempéries, né? Então, eu acho que isso realmente a gente não precisa temer, né? Não vai chegar nesse ponto da gente ser desnecessário, né? Eu acho que naturalmente, vai tendo também uma necessidade de um certo retorno, né? Acho que o feito à mão, né? Esse olho no olho, sempre vai ter o seu lugar, assim. Isso tem acontecido, né? Já tem, né, acontecido. Uma das trends de hoje, uma das tendências é realmente voltar para o que é analógico. Então, eu sou bem analógico, então se você vê, vou continuar, né, de certa forma. Voltamos a se prensar LPs, discos de vinil. É verdade. Né? Mais bonitos, mais elaborados. Coloridos. Uma releitura, mas... E essa busca realmente pelo que é tangível. Sim. Pelo que é palpável e pelo que passou pela mão de pessoas. Isso é o diferencial que essa geração está buscando. Por quê? Porque é tudo igual. O digital, ele equaliza. Por outro lado, é muito bom, porque hoje nós temos ferramentas que não tínhamos anos atrás. Então, eu olho como muito positivo esse momento que a gente está, porque houve uma democratização do acesso. Todos podem produzir. Sim. E isso é algo maravilhoso. Agora, se o que elas vão produzir é bom ou não, vai depender, mais uma vez, do repertório que elas têm, do quanto elas estudam e da coerência entre a intenção e o resultado. Exatamente. Então, que pena que nós já estamos chegando no final, né? Passando por Goiânia, você dá um toque, viu? Vamos estender essa conversa, muito boa. Mas assim, a gente quer que você deixe uma mensagem para o nosso público, do Pra Tudo Prosperar, né? Qual mensagem que você deixa para quem deseja usar a comunicação como ferramenta para transformar vidas? Essa comunicação para fortalecer organizações, para deixar um legado, né? O que você pode deixar aí para o nosso pessoal? Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que se preocupar com as pessoas e não com seguidores. Uma vez dito isso, você tem que pensar qual a maneira mais clara de eu comunicar a maneira como eu penso, porque eu faço o que eu faço, o que eu acredito.
Deus, ele criou cada um com uma história. E se você não contar essa história, outras pessoas vão contar a sua história. A sua vai ficar faltando. Não, vão contar a sua história de uma maneira, às vezes, que não é a maneira com a qual você viveu. Sim. E o que eu falo é, o que mais precioso você tem é a sua essência. Se você não transmitir a sua essência, o que vai ficar para a próxima geração como legado? Então, eu, há 3 décadas, trabalho com líderes, com empresários, em eventos internacionais. E o que a gente observa? As pessoas têm boas histórias, mas nem sempre elas conseguem construir uma narrativa que se transforme em reputação e em legado. É isso que eu faço com líderes, organizações. Sim. E o que eu acredito é, cada um carrega em si dons, habilidades únicas, que se ela não registrar e não transmitir de uma maneira organizada para a próxima geração, aquilo vai se perder com ela. E legado é realmente o intangível. Por quê? Porque o que é material, ele pode ser construído ou destruído de uma hora para outra. Mas o que é intangível, aquilo que é a sua essência, sim, isso é eterno. E como que o seu bisneto vai saber quem foi você, se você não organizar essa sua história numa narrativa que faça sentido? Eu vejo todas as semanas empresários muito bem-sucedidos. Alguns conseguem realmente transmitir, impactar, influenciar positivamente. Outros que são excelentes e que são, às vezes, os melhores naquilo que fazem, não conseguem contar as histórias. Então, eu olho para isso como uma possibilidade da gente preservar e transmitir para a próxima geração o que é de mais precioso, que é a cultura. É porque a gente faz o que faz, no que a gente acredita, o que vale. Então, nós passamos uma vida sendo construídos por Deus, para que a gente possa passar isso adiante. Transbordar, né? Para que a gente possa transbordar e a gente possa fazer a diferença. Então, hoje, eu diria que o grande chamado é que as pessoas possam compreender o quão preciosa é a bagagem que ela traz, tudo que ela aprendeu, todas as superações, os valores. Isso é lindo, né? E como que isso pode ser transmitido de uma maneira organizada, através de uma narrativa. Muitas vezes as pessoas querem contar os detalhes, mas não é isso. Uma história está muito relacionada com o significado do que aquilo te trouxe, como você sentiu e o que você aprendeu. E, para isso, você tem que olhar de fora para os fatos e organizar isso para que deixe de ser uma informação apenas e passe a ser uma narrativa com o personagem, com os desafios, com as superações. E aí as pessoas vão poder ver e falar: uau, caramba, eu queria ser assim, que nem esse cara foi. Me atingiu positivamente. Inspirou, né? A comunicação É isso. foi assertiva. Esse é o poder da comunicação e o poder da história. Depois que nós nos formos, daqui a 200 anos, o que vai ficar? O que vai ficar são as artes que você produziu, as pinturas, o que vai ficar são as edificações que você arquitetou, o que vai ficar são os filmes que eu produzi. Sim. E a gente tem que olhar para isso como oportunidades únicas de transformar vidas com o dom que Deus nos deu. Maravilha.
Eu acho que, assim, essa dica que você deu é tipo a pessoa restaurar sua identidade, né? Sentir confiança de que ela tem uma mensagem para ser transmitida, né? E procurar ajuda, porque às vezes não é fácil, igual você falou, um olhar de fora, às vezes é muito mais elucidativo para a pessoa construir a narrativa, né? Quem está vendo ela de fora ajuda ela a organizar, né? E aí, com isso, ela consegue enxergar o seu valor e transmitir o valor, né? A gente vê isso, né, assim, nas redes sociais, aquelas senhorinhas, né, ensinando o mané pelado, o pão de queijo, ali numa simplicidade, mas com essência, uma verdade tão grande. E às vezes tem uma pessoa ali ajudando, né, um neto, ajudando a fazer a coisa ali ficar dinâmica e atingir o alvo, né? Sim. Então é maravilha. E assim, para a gente finalizar, como que é o seu trabalho, como que você pode ajudar o empreendedor, o empresário que quer construir essa narrativa, que quer deixar esse legado? Fala para a gente um pouquinho do seu trabalho e deixa seus contatos. Como que te encontra, dá um fechamento aí para nós nessa ideia. Claro. Nós, em primeiro lugar, olhamos para a empresa, para a pessoa, e a gente busca entender a história que está por detrás da história. Os fundadores, os empresários, muitas vezes eles resumem muito o que aconteceu. Fala, eu fundei essa empresa em 1954. Mas para esse cara fundar essa empresa aconteceu um monte de coisa. Para ele expandir a empresa, aconteceu um outro monte de coisa. Uhum. Então, um primeiro momento que eu faço é realmente esse olhar curioso, onde eu vou inventariar, vou buscar os elementos, as histórias, conversar com pessoas e entender a essência. Por que ele faz o que faz? Por que essa empresa existe? Uma vez feito isso, a gente então organiza essas informações, mostra para a pessoa esses pontos de vista que às vezes ela nunca reparou. Esse processo é muito interessante porque permite realmente que essa pessoa tenha a identidade dela exposta. Uhum. Ela vai se dar conta do quanto de coisa que ela superou, que ela criou, que ela viveu. Sim. E que é positiva e que faz a diferença no negócio dela. Uhum. E quando a gente faz esse trabalho, naturalmente, a gente está trabalhando a cultura da empresa. Por quê? Porque esse material base, ele vai se tornar depois peças dentro de uma proposta de comunicação estratégica, seja para um aniversário de fundação de uma organização, ou seja para você presentear colaboradores, para você presentear clientes, enfim. A história, ela vem reforçar quem é você, a identidade da empresa, a razão da empresa existir, a razão social, né? Por que a empresa ela merece continuar na sociedade. E aí, então, a gente vai para uma terceira etapa, que aí sim é a produção dos materiais. Isso pode virar livro, isso pode virar podcast, isso pode virar vídeo institucional, pode virar um documentário, um filme, a gente pode levar para exibir num cinema, né? São várias linguagens, mas que partem dessa narrativa que a gente construiu juntos. E o que acontece eu não produzo vídeo. O vídeo é só uma das formas da gente contar essa história que a gente descobriu, que a gente revelou ali a partir dessas conversas, a partir dessa imersão que a gente faz para poder construir essa mensagem. Eu tenho que entender o contexto, a forma, o porquê, quais são as pessoas para quem a gente está comunicando, são investidores, são clientes, são colaboradores, são familiares, ou seja, fazer uma comunicação
que transmita muito mais do que as informações, transmita a emoção. E é isso que a gente busca fazer quando eu consigo trazer essa essência para fora. Eu sei que essa empresa vai ter mais capacidade de vender, vai ter a capacidade de ter um sucessor ali para tocar o negócio, vai ter colaboradores valorizados e felizes de trabalhar ali, e naturalmente eu consigo mostrar o valor para a sociedade, que é o meu objetivo, né? É contar boas histórias. Você traz um upgrade para a cultura da empresa, né? É isso, e mostrar que Maravilha. o valor que você tem, que você acredita, ele faz a diferença. E para quem quiser conhecer o meu trabalho, entrar em contato, é só você colocar @Wesley Meoli no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. Você vai me encontrar e Wesley entrar com em contato. Y, né? Wesley Meoli. É isso aí. Wesley por causa de John Wesley Oh, e Meoli Maravilha. é um sobrenome Da italiano da família, Aham. que eu descobri há coisa de 2 anos atrás. A certidão de nascimento original do meu bisavô, e eu descobri que era Meoli. Olha, O nome foi alterado oh. Durante durante o processo de imigração, então, e essa foi uma descoberta que eu fiz e eu resgatei. Que Então, joia. esse é o poder da história, né? Porque quando a gente descobre da onde a gente veio, a gente consegue definir para onde a gente vai. É que isso aí. maravilha. Perfeito. Então, vamos agradecer os nossos patrocinadores, né? Quero agradecer a Traços Acabamentos, agradecer também a Reflexo Iluminação e a Ornella Design, que sempre nos dá aqui todo o suporte. E também o Micael, né? Micael Produções. E uma benção a gente estar podendo realizar esse trabalho sempre aqui com vocês. Agradecer você aí que está nos prestigiando sempre. Curte aí, divulga e vamos fazer crescer esse canal para tudo prosperar. E agradecer mais uma vez O Wesley Meoli. nosso querido, né? Foi uma Wesley honra, Meoli. né? Ter você aqui bênção. conosco. Muito obrigado. Deus te abençoe. Tamo junto, volte sempre. Obrigado, foi um prazer. Deus abençoe. Amém.